Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz e a prosperidade da parte de Cristo Jesus sejam com todos vocês que estão aqui presentes, e aos seus familiares, e também aos nossos irmãos que nos assistem e acompanham pela internet. Vou tirar minha máscara aqui, que o pessoal, comecei a falar, o pessoal já começou a gesticular aqui, eu sem entender, mas ainda dando o pontapé inicial, mas era para eu tirar a máscara. Vamos reforçar aqui, ó. Como bem disse Oséias, essa campanha que temos acompanhado na Igreja Batista Água Viva, mas também do Brasil inteiro. Muitas igrejas, onde o Brasil tem sofrido uma opressão muito forte. E é um dos poucos países ainda resistentes, né, ao que está acontecendo no mundo. Então, que Deus tenha misericórdia, mas que a gente busque, porque depende mais de nós. Deus quer fazer, mas depende mais de nós. Meus irmãos, é a primeira vez que eu subo aqui para trazer uma mensagem. As outras vezes que vocês me viram aqui era para dar recados, falar algo, testemunho, mas nunca para trazer uma mensagem. Então, para mim, hoje é um desafio. Eu conto com a colaboração de vocês. Não riam, porque eu não pretendo contar piada, né? E se vocês estiverem rindo é porque eu estou indo mal. Então, sejam sérios, fiquem sérios, de máscara mesmo, eu enxergo pelos olhos aí, tá bom? É um privilégio para mim estar aqui. O pastor Juliano tem confiado na minha pessoa para algumas funções na igreja, mas principalmente Deus tem confiado na minha pessoa para a obra dele aqui. E eu sou muito grato, acima de tudo, ao Senhor, que tem feito maravilhas pela minha vida, me usando e na minha vida, me usando. Para estar aqui hoje, pessoal, não está sendo fácil para mim, porque uma certa vez alguém falou, quando você for subir lá, algumas coisas espirituais vão acontecer. E eu tenho vivido isso. Como líder de célula, eu tenho entendido isso, tem acontecido muita coisa. Como servo do Senhor, eu tenho vivenciado coisas e o inimigo ataca. Existe, quem não acredita aí pode confiar que existe. E na semana, quando foi anunciado que eu iria participar, trazer a mensagem aqui, eu falei, eu preciso me preparar. Nunca fiz isso. Eu sei pregar ali pro caixa do supermercado, sem muita formalidade. Eu sei pregar na rua, quando eu estou conversando com o pessoal. Agora, no púlpito do templo, bom, vamos nos preparar. E eu tirei o dia ontem pela manhã para abrir o meu notebook e preencher um esboço, pontuar algumas coisas. E eu comecei a fazer isso. Ao mesmo tempo, nós estávamos num relógio de oração com a célula. Então, parava, orava e mandava áudio e voltava para o sermão e tudo mais. Tudo preparado. O Senhor me iluminou. O meu notebook, que eu precisava imprimir o meu esboço, meu notebook apaga. Falei, Senhor, sério? Então, de certa forma, estou contando um testemunho para vocês, porque eu estou sem esboço aqui. Que era o meu chão, né, para eu me pautar. Então, o meu esboço hoje será a palavra de Deus e o Espírito Santo. Amém? E o meu notebook está estragado, ainda não sei o que aconteceu. Mas, vamos embora. Eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias, nos seus celulares ou as Bíblias físicas, lá no livro de Atos, capítulo 2. Não vamos ler ainda, mas abram, já deixem aberto lá em Atos, capítulo 2, e nós leremos do verso 42 ao 47. Então, já deixem preparados aí. E eu vou dar uma resumida muito breve aqui, referente ao livro de Atos. Ele começou, a igreja, né, em Atos, ela começou depois da ascensão de Jesus Cristo. E o Espírito Santo foi enviado àquele povo, ao povo de Deus. Então iniciou-se ali o livro de Atos, que é narrado por Lucas.
E ele criou-se a igreja em Jerusalém, e segundo os estudiosos, aí eu saio fora dessa, não sou tão estudioso, não sou um teólogo, um dia talvez, mas eles dizem que aproximadamente 30 anos, ou seja, 3 décadas durou, até o evangelho, ou seja, a igreja de Atos, atingir o coração de Roma, chegar em Roma pelo apóstolo Paulo. Então são 3 décadas, 3 décadas onde nós vemos que eles tinham unção, porque recém Jesus tinha enviado o Espírito Santo, então eles tiveram Pentecostes, né? Algo maravilhoso quando a gente lê a palavra, mas nós não podemos esquecer de uma coisa muito primordial aqui. Esse livro, para nós hoje, ele de certa forma é um livro histórico, ele conta uma história. Porém, aquele povo viveu aquilo, eles estavam com o Espírito Santo, Pentecostes, todo mundo empolgado, falando de Jesus, vivendo aquelas coisas que daqui a pouco nós vamos ler. A contrapartida, ele contém princípios. Tem princípios que, se praticados, a igreja de Cristo aqui na terra cresce. E cresce com força. Não é crescimento como, infelizmente, nós vamos dar uma palavrinha daqui a pouco, mas não como infelizmente tem acontecido. Maior são os números de cristãos no Brasil, mas parece que as coisas não melhoram. Parece que coisas maravilhosas não acontecem o tempo todo, como deveria. Por quê? Porque não é Pentecostes? Ou porque os princípios talvez não estejam sendo praticados? Pessoal, vamos à leitura? Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela sua palavra, que é viva e eficaz a todo momento. Senhor, se lermos aqui agora a gente entende, se a gente ler depois, vai vir novas coisas na nossa mente e no nosso coração. Somos gratos a Ti por isso, Senhor, mas somos gratos principalmente por estarmos aqui nesse momento, Pai, para aprender um pouco mais dela, Deus, e que possamos praticá-la, vivenciá-la e ensiná-la. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Deus, com todos aqui e com todos que nos assistem. Amém. Pessoal, princípios. Nós vamos falar aqui de princípios. Aonde a gente pode aplicar esses princípios de forma eficaz? Alguém tem uma ideia? Pessoal aqui, presencial, você em casa. Aonde que a gente pode aplicar isso aqui? Pô, peraí, repartir do pão, tá junto, permanecer unânimes. Alguém? Na família, perfeito. Na família, e o Oséias falou há pouco, na célula. A célula é uma família. Aqui, culto, domingo, estamos aqui todos. Eu sei da vida íntima da maioria aqui? Alguns sabem da minha vida, o que eu posto no meu Facebook, mas não está acompanhando as minhas dores, as minhas alegrias, as minhas conquistas. Quem está em célula comigo, levanta a mão aqui. Quem tem? Pastor Carlos, Cris, Su, Oséias, eu acho que é isso. Esses sim acompanham. E eu acompanho deles. Às vezes leva tempo para a gente abrir coisas que, né? Tem que criar uma certa intimidade. Mas é em célula que isso acontece. Então, pessoal, apesar, né, de tratar desse contexto histórico, esses princípios aplicados hoje, na minha opinião, a igreja estaria melhor, crescendo com mais eficácia, eficiência. Então, o título da mensagem de hoje, se é para intitular, é os principais propósitos da célula, que é de suma importância, como disse o Oséias.
que tem transformado vidas, que tem transformado a minha vida. Um dia o pastor Juliano chegou para mim e falou: "Du, vamos participar de uma célula." E eu já tinha experiência do passado, participação em célula. Mas assim, de outra igreja. Fui um dia e falei: "Caramba, não conheço ninguém aqui, ficar nesse negócio aqui, o povo abrindo o coração, e um para o outro, orando e tal." Falei: "Tá louco, que horas que começa o lanche?" Mas fui, né? E Deus falou comigo aquele dia. Mas eu ainda não tinha a compreensão do que era uma vida com Cristo. Eu ainda era da vida comum. E hoje, aqui o pastor criou, né, no passado, em 2018, se eu não me engano, a célula onde eu comecei a participar. E aí, depois eu comecei a liderar uma célula, e hoje eu continuo líder de célula. E a minha vida se transformou de forma espetacular. Que jeito que se transformou? Tudo, todas as áreas. Comportamental, compreensão, apontava muito o dedo. Olha o tipo daquela pessoa, não aguento mais. Ou quando estou na igreja, sempre aquele negócio lá. Quando eu participei, aqui é uma confissão, Tiago 5,16, se eu não me engano. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orem uns pelos outros, para que você seja sarado. E eu levo como lema de vida. Por quê? Poxa, se eu estou abrindo meu coração de uma falha que eu tenho, e a pessoa vai orar comigo por aquilo, e Deus promete que vai sarar, eu vou fazer. Então eu confesso para vocês que tinha, caramba, que bicho chato, cara. Pessoa chata. Por quê? Porque é uma convivência, é uma família. Tem os legais, tem os engraçados, tem os chatos, tem os que falam, tem os que não falam. Mas e eu? Quem era daquele, né? E aí em célula, certa vez, uma pessoa em especial abriu o seu coração e contou a sua história. Eu chorei junto com a pessoa. E eu entendi por que ela era daquele jeito. As mágoas, os rancores, a experiência que ela teve. E hoje, quando eu penso em fazer isso, porque infelizmente o corpo carnal gosta dessa brincadeira de apontar, eu falo: opa, recua, lembra? E lembra que você também era assim? E hoje você melhorou? Então o meu trato com pessoas mudou. Por causa da célula. Porque aqui eu não consigo, antes de sair, hoje, infelizmente, lockdown e o vírus nos impede muito mais ainda. Mas antes, mesmo quando tinha 100 pessoas aqui, como é que eu vou falar com todo mundo? Como é que eu vou saber da intimidade de todo mundo? Chega uma hora que você se perde, não consegue, né? Então, foi em célula, e tem sido em célula, que Deus tem transformado meu coração, e a minha vida, e a da minha família, da minha casa. E vamos, a célula aqui, pessoal, algumas igrejas chamam de grupo pequeno, né? Outras chamam de igreja nas casas, e era isso que Atos fazia. Em templo e nas casas, e aonde dava, o pessoal estava junto. Aonde tiver um espaço para um número reduzido de pessoas se encontrarem e fazer o que fizeram aqui, e agora nós vamos ler parte a parte. Mas esses princípios de Atos nós vamos trazer para os principais propósitos de uma célula. E se você que não faz parte, pode ser aquilo que falta na sua vida para a transformação. Verso 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Qual que era a doutrina dos apóstolos? Cristo. Tudo que Jesus ensinou. Tudo que Jesus fez. Tudo que Jesus deixou. E a partir daquele momento também, tudo que o Espírito Santo falasse ao coração deles. Eles seguiam que não era de qualquer jeito. Era do jeito que Jesus ensinou. E na comunhão, maravilhosa comunhão. Chorar com o irmão, sorrir com o irmão, poder falar para pessoas que estão ali, servindo ao Senhor. É algo que tem me ensinado cada dia mais. E quando mais gente se agrega, mais a gente vai pensando que já tinha chegado no patamar, no teto,
E aí, quanto mais gente chega com as suas experiências, suas histórias, o teto se abre e você vai subindo cada vez mais e aprendendo, crescendo, desenvolvendo, chorando, abençoando, sendo abençoado. Essa é a comunhão. E no partir do pão, aqui eu levo para alguns sentidos esse partir do pão. Seja no lanche da célula, hoje infelizmente está sendo online, né? Nos aplicativos, cada um na sua casa, mas no partir do pão, eu penso que aqui era, aquele irmão não tem. Vamos partir o pão juntos aqui, irmão. E eu tenho visto a igreja fazer isso. A mídia, infelizmente, esconde, né? O que as igrejas têm feito. E as igrejas têm feito muito. Partindo o pão. E nós fazemos isso. Numa vida em células. Que eu poderia mudar o termo. Numa vida em família. Família não de sangue, mas família em Cristo. Nas orações. As orações movem os céus. De repente a gente está na célula, vem um pedido de oração. Orem pelo nosso neto. Ninguém identifica o problema dele. Ele está doente. Há meses, exames, médico já procurou um, já procurou dois, já foi para o terceiro. E exames, e exames, e exames e nada identifica. O que a célula fez? Eu estou falando de experiência da nossa célula. Não estou falando que a gente é poderoso, não. A gente está falando que a gente fez. Aplicou o princípio. Princípio de Atos 2. Vamos orar. Mas vamos orar com vontade, com fé? Vamos orar para que Deus não está achando o problema? Vamos orar então, vamos ser um pouquinho ousado, não vamos ser tão ousado. Um pouquinho ousado. Vamos só pedir para Deus trazer à luz aquilo que está na escuridão? O que está na escuridão? O problema. Vamos pedir para Deus colocar a luz em cima do problema para os médicos saberem e tratarem? Vamos fazer isso. Ora, não deu uma semana. Deus mostrou, identificado o problema. Eu falei, caramba, gostei disso. Vamos para o próximo passo. Porque teve um mas. Mas a criança vai precisar ser alimentada por um leite, que até hoje eu ouço falar desse tal desse leite NAN, que é caro e não sei o quê, mas eu nunca vi o que ele tem, o que benefício que ele traz, né? Do porquê, aonde aplicar. Mas então vamos fazer o seguinte, vai precisar do leite? Porque, né? Então vamos orar para que o leite seja temporário, não para a vida inteira, que daqui a uns meses o organismo dele já esteja perfeito, dessa criança, mas principalmente também que Deus levante pessoas para ajudarem com recursos. Não deu um dia, a resposta veio, não vai precisar do leite. Gente, não precisa do leite, ele não vai precisar. O médico falou que está tudo certo, segue a vida normal. Aleluia. E eu falo isso com alegria no coração, porque a gente tem visto coisas grandes acontecerem. O Osés falou aqui agora, até um tempo atrás era pedido, ora, Covid, internado, intubação, infartou, está assim, está assado. E agora a gente está, e agora? Agora existe, continua isso, mas diminuindo, graças a Deus, e muita coisa boa acontecendo. E às vezes a gente não sabe, porque a gente não está lá. Eu não estou na vida da irmã Roseli, do irmão Daniel, para saber. A gente não se encontra, salvo quando o irmão Daniel vai lá em casa mexer no meu jardim, porque se eu for fazer lá, eu faço bobeira. Então é ele que cuida. Mas é pouca coisa, não dá tempo. Ele não abre o coração para mim, a gente não fica orando lá, a gente não parte o pão, a gente não faz as coisas. Aonde a gente faz isso? Nas casas. Aí tem aquele vizinho que precisa, tem aquele colega de trabalho. E milagres têm acontecido. E às vezes a gente fala aqui, não, então precisava lá, daí a gente orou, daí o médico achou lá, de repente precisava do leite, daí a gente orou de novo e aconteceu. Muita gente ouve isso com os ouvidos, normal. Acontece com tantos, né? Acontece com tantos. Mas nós colocamos na mão do Senhor. E nós vislumbramos aquilo que Ele faz. E Ele continua fazendo. E Ele vai continuar fazendo milagres.
E na célula a gente vê isso, porque nem sempre nós estamos aqui contando os milagres, né? Deve acontecer milagre na vida de cada um de vocês, vocês que nos assistem, o tempo todo. Ou se não é contigo, é com o vizinho ou com alguém. Mas a gente fica sabendo. Se a gente trocasse as nossas postagens nas redes sociais, da insatisfação com governantes, da insatisfação com o vírus, da insatisfação com questão profissional. Sobre vacina, se cura, se não cura. Se a gente começasse a expor os milagres que acontecem, porque acontecem todos os dias conosco. Ou a gente é cego, ou a gente só prefere continuar postando abobrinha. Já pensou? Se eu postasse mais, se o Zé postasse mais, a irmã postasse mais, o pastor postasse mais. Só milagres? Aconteceu um milagre na minha célula. Oramos por isso, aconteceu. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Somos em 5 aqui da minha célula. Imagine, cada um posta na sua rede social, no seu Facebook. Pô, já são 5 divulgando um milagre, né? Não preciso falar mais nada. Verso 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Havia temor. É uma confiança, aquele negócio que só Deus pode fazer. Confiava que só em Deus. A vacina está aí, mas se Deus não quiser, você não pega nada. E os apóstolos faziam, né? Maravilhas, muitas maravilhas. Por meio de quem? Cristo Jesus. Jesus nos ensina a orar. Tudo que pedires em meu nome, né? Assim o farei. Eles confiavam, eles seguiam princípios, oravam, declaravam em nome de Jesus. E muitas maravilhas aconteciam. Como a gente tem visto, aonde? Na célula. Em nome de Jesus, traz à luz essa doença. Nós queremos saber o que é, para os médicos tratarem, curarem. Trouxe. Deus podia, não, vamos fazer o seguinte, vamos curar de uma vez só? Fácil. Talvez a gente não foi muito ousado para orar por isso, talvez. Mas talvez também, Deus falou, aí, vamos ver se eles vão confiar mesmo o tempo todo, ou se no primeiro milagre eles já vão largar os bets, entendeu? Ah, beleza, agora precisa do leite, valeu, é isso aí, Senhor, valeu, obrigado. Não, peraí, agora vamos, até fomos só um pouquinho, né? Pelo menos uns 6 meses usando leite aí. Mas não, aí Deus falou, não, tá bom, tá curado. E a gente tem visto isso em célula. Verso 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos pular já para o 45 também, a gente fala dos dois. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Hoje, talvez, esse repartir e dividir fique mais complexo, que a nossa sociedade hoje ela é muito... questão de... Não é um erro, não estou julgando isso, pelo contrário. Não estou julgando e nem aplaudindo. Mas hoje, nós lutamos para conquistar os nossos objetivos. E tem pessoas que não lutam. Tem pessoas que lutam demais, mas estão lutando errado. Quem está certo, quem está errado? Não sei. Mas a gente quer ter a nossa casa, nosso carro, a gente quer ter a nossa despensa cheia. Né? Aqui a palavra diz que quem tinha, vendia e repartia. A gente vai ver isso hoje ainda, talvez, em pequenas cidades de interior muito afastado. Onde o cara colheu todo o feijão dele, os morangos dele, e vai distribuir em toda a vizinhança, antes de vender aquilo que ele vai vender para também ter o recurso dele. Antigamente era mais comum. E aí, o tempo foi passando e isso foi diminuindo. Mas, várias vezes eu testemunhei, sentado em banco aqui. Pastor pedindo ajuda para famílias que não tinham o aluguel para pagar. A igreja vinha, sobrava dinheiro. Obras, precisa de comida, material de limpeza, até para família, para obras, para missionários. A igreja vinha, e o pastor sempre frisa isso, o pastor e a Ana sempre frisam isso. Essa igreja é uma igreja de amor. E aí na célula eu sei da demanda daqueles que abrem os seus corações, e a gente pode se compadecer de ajudar. Recentemente, minha mãe comprou uma geladeira nova e ela falou, eu vou doar.
Eu perguntei, vai doar mesmo ou vai vender? Não, vou doar. Veja se alguém precisa. Os irmãos que estão no grupo do WhatsApp da igreja acompanharam que eu postei lá. Eu falei, vamos dar uma filtrada, porque às vezes o cara tem uma, né, a família tem uma, está funcionando, só que ele não gosta mais. Ah, daí quer trocar. Não, não, você tem, né? Quem não tem, aí, mas daria também para fazer então você fica com essa, pegar uma tua, podia. E uma família foi abençoada. Aí agora, recente, estamos orando pelo Cássio. Cássio, resumidamente, pastor Carlos andando na rua, viu um rapaz muito bem vestido, porém com uma placa na mão, escrito, preciso de um emprego. Pastor, naquele dia, à noite, nós tivemos a célula online, e ele expôs a situação do Cássio, e aquilo estava ardendo no coração do pastor. No dia seguinte ele foi lá e falou, não, preciso achar esse homem e conversar com ele. Achou o homem, conversou com ele, tinha 2 semanas de comida na despensa, ele já tinha falado 2 semanas, preciso de um emprego. E aí, consequentemente, a gente identificou também que ele precisava de uma geladeira também. Então, vamos pedir doação. E se não forem doar, os abençoados da minha célula falaram, se não forem doar, a gente compra uma usada. Resumo da ópera, já tem uma geladeira que está destinada, provavelmente até sábado que vem vai ser entregue na casa do Cássio. Uma célula de, talvez, 13 pessoas transformando e ajudando vidas, amando uns aos outros. Só 13 pessoas. Já pensou se a igreja realmente se junta? Que potência? Como aqui? Então, o dividir as suas coisas, talvez seja isso nos nossos tempos. É isso, olhar próximo que precisa de algo e fazer. Caramba, eu não tenho dinheiro para ajudar. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou atrás com você. Posso na tua rede que precisa de uma geladeira, posso na rede que, sei lá eu. E eu sei daqui de muitas coisas, aluguel de casa, comida na despensa, eu soube de pagamento de, sei lá, carro, eu soube de várias coisas. E a igreja sempre, as famílias que pediram aqui, precisaram, nunca ficaram na mão. E é isso, para quem fala, igreja isso, igreja aquilo, é isso que a igreja faz. Só que a mídia não mostra. E infelizmente a gente também não fica divulgando, porque a palavra diz, o que uma mão der, a outra não veja, né? Então a gente também não tem que ficar, a gente fez, porque a gente ajudou. Não, mas milagres tem que acontecer. Uma família precisou e essa família foi suprida por Deus. Isso a gente tem que manifestar. Verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e repartindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eu era uma pessoa que falava, para que igreja, se eu posso buscar a Deus em casa? Não é uma crítica a quem pensa assim ainda. Mas eu era assim. E aí eu vim para cá. Eu falei, hoje eu entendo por quê. Que a hora que eu preciso, alguém chega em mim, dá um tapa no ombro e fala, estamos juntos. Eu falo, mas a minha situação é essa. Mais 2 tapinhas no meu ombro e fala, estamos juntos. E em casa, a televisão chama mais atenção. Computador, YouTube, celular, a briga do vizinho, tudo chama mais atenção do que buscar a Deus. E unidade não faz isso. Aquela família precisa de uma geladeira. Eu sozinho vou sair comprando geladeira para todo mundo? Talvez, um dia, se Deus me abençoar, um grande empresário, muito dinheiro no bolso, eu vou ajudar muitas, mas mesmo assim eu vou querer continuar partilhando de ajudarmos famílias. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Comiam juntos. Esse é um dos momentos de comunhão mais abençoados, né, que Jesus fazia muito com os discípulos. Porque ali os corações se abrem, né? Algum tempo atrás, eu e Suelen estivemos na casa do pastor Paulo e a irmã Zenaide, e a gente entende essa passagem, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Quanta coisa maravilhosa, em algumas horas do momento de partir o pão. E a célula nos permite isso também.
Daqui a um tempo, segundo a palavra, muitos falam de pré-tribulacionista, a igreja sobe antes de tudo piorar. Outros falam de meso, não, quando estiver no meio a igreja sobe. Outros falam que é pós, não, a igreja vai passar pela tribulação. E eu nunca cheguei numa definição disso e eu falei, Senhor, eu devo me preocupar? E Deus fala, não, deixa quem já está vendo isso, você não. Você faz o seguinte, prega a palavra, confia em mim, cumpra aí o teu papel, certo? E eu tenho um lema sobre esse assunto. Eu me preparo para o pior, torcendo para o melhor. Né? Se precisar ir para a guerra, vamos para a guerra. Mas se não precisar, eu já estava preparado, mas bora, não perdi tempo. Então, a célula nos permite isso, assim como as nossas casas, as nossas famílias nos permitem isso. E nós, entendendo e compreendendo isso que eu estou falando aqui agora, hoje, pode ter certeza, experimente. A primeira vez, lembra que eu citei lá na minha primeira vez em célula? Falei, o que eu estou fazendo aqui? Pode ser assim com você também. Mas a hora que a confiança crescer, as pessoas abrindo seus corações, você abrir e ver que tem pessoas do teu lado preocupadas com a tua vida, com a tua preocupação, sorrindo quando você sorri, chorando quando você está chorando. Aí você vai entender o porquê estar em célula, ou em grupo pequeno, ou em família, porque lá tem Jesus Cristo. Verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, atenção aqui, gente, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Tem gente aí fora indo para o inferno? E eu, quando era aquele Zé que estava indo para o inferno e fui numa célula, mesmo não entendendo naquela época, Deus quem tinha me enviado para lá. Hoje, participando de uma célula, eu falei, caramba, como pode transformar vidas isso? Oração, adoração, jejum, unidade, comunhão, Jesus Cristo sendo falado o tempo todo. E ali quando a gente volta ali rapidinho no verso 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, que era Cristo, aquilo que Cristo ensinou, Cristo. Gente, até um satanista pode entrar na tua célula, você tem que amar esse cara. E você tem que falar de Jesus para ele. E acreditem, pode ser impossível a gente imaginar, mas acreditem, o Espírito Santo incomoda aquela vida. Pode entrar um satanista na célula, mas como assim a célula não é da Igreja Batista Água Viva? Na minha célula não. A minha célula é de Jesus Cristo. Consequentemente ela faz parte da Igreja Batista Água Viva, porque eu sou de lá. E a maioria dos presentes são de lá. Mas nós temos na nossa célula uma pessoa que não é. Então eu não fico falando, porque é a Igreja Batista, porque é a Igreja Batista, porque é a Igreja Batista, porque a hora que Jesus voltar, ele não vai ver, opa, você é da Igreja Batista, legal, vai para o céu. Você é dessa outra aqui, tchau, não quero você. Não, Jesus vai falar, quem creu em mim, quem se arrependeu, quem me buscava, quem pregava a minha palavra. É isso que acontece. Então até um atual servo de Satanás, se entrar na nossa célula, nós vamos falar de Jesus Cristo para ele, e nós vamos amar ele, e se ele precisar de uma geladeira, nós vamos correr atrás para ele. E se ele precisar de uma cura, nós vamos orar por ela. Porque é isso que os princípios citados em Atos 2 nos mostram. A igreja, aliás, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E se está cheio de gente aí fora indo para o inferno e vivendo a vida como se não houvesse amanhã, meu dever é continuar firme, perseverando na fé, fazendo o que eu estou fazendo hoje, só que ir atrás dessas pessoas. Ei, Jesus te ama. Participa de nós numa reunião, hoje, online. Conecta na tua casa lá, só escuta. Enquanto a gente está falando a palavra de Deus, vai passeando na casa da pessoa. Alguns não voltam, outros voltam, outros começam num outro lugar, mas Deus trabalhou. É maravilhoso. E só depende de quem? De nós. Porque Deus quer fazer. Só que tem princípios. Vamos cumpri-los? Vamos nos esforçar? Porque célula cansa. Célula às vezes é chata.
Suelen está aqui, ó, minha esposa. Ela pode falar, levantar a mão e falar, é mentira. Suelen, você pode fazer isso. 2018, célula, até hoje, 2021, firme. Faltando só quando? Lua de mel, casamento, aniversário da mãe. Não falto, não deixo de ir, tá? Se em 5% das vezes, 5% de 100%, eu tive alegria, falar, hoje é cela, que bacana, vamos conectar aqui, ó, vamos lá, vamos juntar com a galera para nós comer. Se em 5% eu estava com essa empolgação, é muito. Porque em 95% eu falei, putz, célula hoje. Tiago 5,16, confessar as vossas culpas uns aos outros. Eu não tenho vergonha disso, sabe por quê? Porque eu não deixava de ir, porque eu não estava com vontade. Eu ia mesmo assim. E quando eu estava lá, quando eu estava participando, quando a coisa estava acontecendo, Deus falava, viu só, e você não queria vir, né, bobo? Eu falei, tranca-rua, tentando me atrapalhar, né? Mas nem sempre é o inimigo, né? Às vezes é a nossa preguiça. Às vezes é a nossa falta de comprometimento. Mas eu ia. E Deus sempre operou maravilhas. Oséias, pode me ajudar aqui, rapidinho? Eu falei de princípios citados aqui, mas propósitos principais para uma célula. E eu não fiz o que os bons pastores fazem. Item 1, item 2, item 3. E o pessoal tem vivenciado coisas grandes, como o Oséias falou. O Oséias é da minha célula, e o Oséias falou aqui, quando ele citou de células, coisas maravilhosas, coisas grandes. E os propósitos, agora eu vou citar, mas não vou deixar em tópico. Mas eu vou falar alguns aqui para vocês. Principais propósitos de uma célula. Fazer discípulos é um discipulado. Você acompanha aquele irmão, chegou agora, ele não é cristão, ele não crê em Jesus, e você acompanha ele, né? Até a entrega da vida dele a Cristo, ao batismo e um caminhar, como assim foi feito comigo. Quando eu cheguei aqui em 2015, 2016 me batizei, e eu tenho tido um acompanhamento. Desenvolver uma vida de oração, na célula tem isso. Você acaba, de certa forma, se você não ora a semana inteira, na célula você vai orar. E acredite, tem gente que não ora. Porque aqueles 5 minutinhos que você ia tirar, você esqueceu. Desenvolver uma comunhão íntima. Falei muito sobre isso. Sorrindo, chorando. Com o problema do outro, não com o meu. Participação do corpo de Cristo. Cuidado pastoral. Eu me torno um pastor na célula. Para o meu irmão. E daqui a pouco o meu irmão é meu pastor. Levantar novos líderes. A célula faz isso. Lideranças. Pessoas que você pensa que, ou você acha que não está preparado naquele momento, e você vê uma manifestação ali que a pessoa tem condições para aquilo. E a igreja de Cristo na terra precisa de líderes. Para estar à frente, sabe? Pode vir, manda o que for. Sabe o goleiro no futebol? A hora que vão bater um pênalti, ele olha e fala, manda. É isso que a igreja precisa. Adoração, adoramos ao Senhor. Incentivo ao compromisso com Deus, com a obra. Incentivamos uns aos outros. Alcançar os perdidos.
estender a salvação. Eu sou salvo. Por Cristo Jesus, eu sou salvo. Tem alguém não salvo aqui? Sei que alguém ia levantar a mão. Você em casa, se você não entregou sua vida para Jesus, escreve aí pra gente, nos comentários, para a gente entrar em contato contigo. Eu sou salvo, eu preciso levar essa salvação para quem está lá fora. Conhecimento da palavra. Não lê a Bíblia, mas na célula você vai ou ler ou ouvir. Exploração e identificação dos dons. Sai cada coisa, gente. Cada coisa que eu já fiz, porque a célula me instigou a fazer. Até tocar violão e cantar. Deu certo naquela época, já deixei para trás. Cuidado mútuo. Todos preocupados com ele? Todos preocupados comigo? Todos preocupados com o outro? Produzir uma mudança de vida. Eu falei aqui resumidamente da minha própria vida. Evangelização. Chegou o de fora, o satanista, lembra? Evangelização acontece ali. E um dos principais propósitos de uma célula, multiplicação. Verso 47, a igreja, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Uma célula no nosso corpo é células, né? E elas se multiplicam o tempo todo, porque senão é doença, é morte. Se uma célula, imagine se uma célula crescesse tanto, só ela, e não multiplicasse, o que ia acontecer? Um cisto talvez? Talvez um cisto seja, né? Uma célula grande. Um câncer? Um mioma? Não sei que nomes mais tem, mas seria um problema, né? Por isso a multiplicação. Hoje é aqui, hoje é na minha casa. Amanhã a gente multiplica na casa da Rose lá. Depois a gente multiplica, vai para a casa do outro. Olha, hoje já são 3, oh, que legal. Não, 4, né? Porque a minha foi, a dela foi, então são 4. Olha que maravilha. E a palavra de Deus e a oportunidade de levar a mensagem do Evangelho para vidas. E agora a gente vai louvar rapidinho e já vamos encerrar em seguida, pessoal. E é uma música que a primeira vez que o Osés e a Jo trouxeram para a nossa célula, eu falei, caramba, eu nunca tinha ouvido essa música. Ou se ouvia numa outra versão, sabe, que você não gostou um dia e tal. E eles trouxeram com uma maestria. E eu gosto muito e sempre estou pedindo para a gente louvar na nossa célula com essa canção. Por favor, Osés. Aleluia. Vamos ficar de pé? Essa é uma declaração ao nosso Deus. Uma declaração de gratidão, reconhecendo que Ele nos deu livre acesso ao Pai, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia. Grande é o seu nome, Senhor. E nesse momento eu quero desafiar cada um de vocês aqui no templo, cada um de vocês que nos assistem, aqueles que não participam de uma célula, que não se preocupam em quando estão em suas casas com seus familiares e amigos, falar da palavra do Senhor, louvar, orar. Entrem nesse barco, que nesse barco Jesus está. Nesse barco coisas grandes acontecem, tempestades Jesus para, milagres, cura, geladeira para uma família que precisa, parece coisas bobas, para mim não, a mão de Deus sempre está por trás, e assim acontece com todos aqueles que participam, têm um compromisso e se entregam a isso. Eu incentivo e eu desafio vocês que não participam a participarem, a entrarem nessa. Por enquanto online, mas em nome de Jesus, logo retorna. E a gente vai se encontrar aqui, a gente vai se encontrar na minha casa, na casa da irmã, na casa do irmão. Participem dessa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja com cada um aqui, cada coração, Pai, que nos assiste, os que estão aqui no templo e também com os nossos familiares, Deus. Que a sua palavra seja penetrante nesses corações, Deus. Que esses princípios de Atos, Pai, sejam tocantes aos nossos corações, e que nós nos comprometamos, que os meus irmãos se comprometam, sintam-se desafiados, Pai, e deem esse passo que opera milagres, esse passo que transforma a vida, transforma corações, Deus, em nome de Jesus. Sê com eles, faz entenderem, Senhor, o que acontece nesses grupos menores, Deus, da intimidade, da comunhão, do louvor, da adoração, do milagre que o Senhor faz, Deus, na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração, e que a gente possa trazer mais e mais pessoas, que por enquanto o inimigo é quem está na posse, Senhor, mas que em breve, em nome de Jesus, todos estarão em posse de Cristo Jesus, o seu Filho amado, Pai. Eu oro e te agradeço, Deus, por estarmos aqui ainda, Deus, vivos, firmes, Deus, mesmo em meio ao caos que está acontecendo no mundo. O Senhor nos permitiu estar aqui, gratos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Excelente resto de domingo. Obrigado por estarem aqui na casa do Senhor. Isso alegra o coração do Senhor. Que bom estar aqui, né? Que bom estarmos aqui. Que Deus abençoe, vão em paz. E a gente se vê à noite. Alguns aqui, outros online, mas estaremos juntos, em nome de Jesus. Amém.